Até agora foram apresentados dois métodos para determinar a velocidade terminal da partícula. Foram o método iterativo e o método gráfico. Ambos métodos dependem essencialmente do gráfico coeficiente de arrasto versus o reino de partícula. Além disso, esses métodos estão sempre sujeitos a erros durante a leitura de valores no gráfico. A literatura apresenta outro método para determinar a velocidade terminal, chamado de método de grupos adimensionais. Este método se caracteriza por não precisar de iterações nem do uso do gráfico coeficiente de arrasto versus o reino de partícula. O método de grupos adimensionais associa dois parâmetros, o coeficiente de arrasto e o reino de partícula, ambos adimensionais, em um único valor, o qual se determina a partir das propriedades do fluido e da partícula. Com o valor do grupo adimensional e uma correlação específica, se determina o reino de partícula e, seguidamente, a velocidade terminal. Existem dois grupos adimensionais. O primeiro grupo adimensional nos vai permitir determinar a velocidade terminal da partícula e o segundo grupo adimensional nos permite determinar o diâmetro da partícula. Como estamos trabalhando em dinâmica de partículas, temos que considerar duas situações. No caso de uma partícula esférica e no caso de uma partícula não esférica. Então, considerando uma partícula esférica isolada, escoando em um fluido newtoniano, temos a correlação de Reynolds desenvolvida para determinar a velocidade terminal da partícula e uma outra correlação de Reynolds para determinar o diâmetro da partícula. Como sabemos se uma correlação é para determinar um parâmetro ou outro? É somente verificar o grupo adimensional o qual está sendo utilizado. Nesse caso, temos o primeiro grupo adimensional e aqui temos o segundo grupo adimensional. O valor do expoente n encontra-se aqui na tabela para cada uma das correlações. A faixa de aplicação para essas correlações de Reynolds encontra-se num valor máximo de 5 por 10 a quarta. No caso de uma partícula isolada não esférica, também escoando em um fluido newtoniano, temos que considerar outro parâmetro. Além da limitação do reino de partícula, temos que considerar o valor da esfericidade. Da mesma forma, temos aqui a correlação de Reynolds desenvolvida para calcular, determinar a velocidade terminal e a segunda correlação para determinar o diâmetro de partícula. Característica fundamental dessas correlações é o surgimento de novas variáveis, sendo aqui K1 e K2. O K1 e o K2 são parâmetros que dependem exclusivamente da esfericidade da partícula. O valor do expoente n em cada uma dessas correlações encontra-se aqui na tabela. Então, qual é o procedimento para determinar a velocidade terminal da partícula? Então, primeiro, vamos a calcular o valor do grupo adimensional correspondente. Segundo, com esse valor, vamos a substituir na correlação de Reynolds específica para aquele grupo adimensional e calculamos o valor do número de Reynolds. Terceiro, com esse valor de número de Reynolds, procedemos a determinar o valor da velocidade terminal, porém utilizando a fórmula básica do número de Reynolds. Nesse caso, aqui já temos a fórmula básica do número de Reynolds, porém isolando o valor da velocidade terminal. Para determinar o diâmetro de partícula, utilizando o método de grupos adimensionais, primeiro procedemos a calcular o valor do grupo adimensional. Segundo, com o valor do grupo adimensional, substituímos na correlação específica de Reynolds para aquele grupo adimensional e calculamos o valor do número de Reynolds. Terceiro, com esse valor do número de Reynolds, determinamos o valor do diâmetro da partícula. Da mesma forma que o outro método, utilizamos a expressão básica do reino da partícula. Nesse caso, estamos isolando o valor do diâmetro da partícula.